O texto que eu li, pode deixar ele aberto e nós vamos estudar um pouquinho esse texto da palavra de Deus. Eu feliz porque tem bastante pessoas aqui hoje, estava até preocupado agora mesmo, porque tinha poucas pessoas, mas louvado seja Deus pela sua vida, por você que aqui está. Paulo, ele escreve essas duas epístolas para uma pessoa, e os irmãos sabem que essa pessoa chama-se Timóteo. E na segunda carta, no capítulo 2, onde nós acabamos de ler, Paulo vai exortar Timóteo a se dedicar inteiramente na prática do Evangelho. E se os irmãos lerem toda essa epístola, os irmãos vão ver que Paulo, ele mostra para Timóteo que entre os que trabalham no reino de Deus, existe 3 classes de pessoas. Existe o soldado, existe o atleta e existe o lavrador. E por que ele faz esse exemplo? Por que ele traz esse exemplo? Ele traz esse exemplo porque a igreja, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua qualidade. E quando nós olhamos para a epístola, Paulo deixa claro então que existe o soldado. Soldado, ele trabalha em prol da sua farda, ele não procura lauréis ou medalhas, mas ele dignifica a farda que veste. Pelo menos os soldados que são íntegros, eles velam pela sua farda, porque entendem que a tarefa em que eles estão executando, ela é uma tarefa difícil, árdua, de risco, mas que tem recompensas, porque o soldado pode depois conseguir o quê? Ter dentro daquele regimento em que ele trabalha, ele pode receber promoções, e com isso ele vai crescendo dentro da instituição em que ele milita como soldado. O atleta, os irmãos sabem, Paulo compara um grupo de pessoas como atleta. E atleta, os irmãos sabem que atleta precisa de disciplina, a disciplina no sentido de levantar sempre naquele horário cedo, fazer os seus exercícios, correr, fazer tudo aquilo que está determinado, porque o atleta ele não busca resultados hoje, ele trabalha para buscar resultados futuros, e alcançar também o que? Os seus títulos, as suas medalhas. E é isso que a Bíblia Sagrada diz. O texto sagrado também fala sobre o lavrador. O lavrador é aquela pessoa simples que também tem uma tarefa, e a sua tarefa é lavrar, semear, regar, tomar sol, sofrer, calos nas mãos, mas ele faz tudo com uma esperança, que depois que ele semear, depois que ele regar, um dia ele vai conseguir o quê? Colher os frutos da semente que ele depositou na terra. Então, são esses os 3 grupos que Paulo inicia falando. Porém, nós vamos observar que Paulo não faz só essa comparação. Ele vai fazer aqui no capítulo 2 agora uma comparação, pastor Júnior, muito interessante para Timóteo. Ele chama Timóteo e diz: olha, o objetivo, claro, de Paulo aqui era fazer com que a igreja que Timóteo estava vivesse da sã doutrina e da pureza cristã,
Mas Timóteo recebe de Deus incumbência. E essas incumbências estão no texto. E é isso que eu quero falar, porque aí ele vai fazer uma comparação. Ele compara, e aí você vai para o texto que nós vamos iniciar entendendo essa comparação. Se você for no versículo de número 20, Paulo diz assim: ora, numa grande casa. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, numa grande casa. Quando Paulo está dizendo sobre essa grande casa, ele está dizendo da igreja, ou ele está dizendo também do mundo em si, né? O que é? É um mundo grande, cheio de muitas pessoas, cada uma das pessoas pensa de um jeito, tem uma personalidade, tem um caráter, e Paulo então está dizendo a Timóteo: olha, numa grande casa, olha, na igreja, aonde você está, nessa grande igreja, aonde você está, não somente há. Então, vamos para o texto. Ele diz assim, não somente há. Então, Paulo está deixando claro para Timóteo que nós não podemos entender que na igreja vai haver pessoas todas iguais. Nós estamos numa igreja, numa grande igreja, e isso no sentido universal, Deus salvando pessoas, trazendo para a igreja, e Ele traz as pessoas, cada vaso com a sua utilidade, cada vaso com a sua, vamos dizer, com a sua ação. Cada vaso tem um modelo, por exemplo, vamos lembrar, né? Tem um modelo que às vezes é mais comprido, o outro é mais curto, o gargalo é assim, o outro é assim, vamos lá. Vasos há de todas as formas. Há vasos de todas as formas. Então, a primeira coisa que eu preciso entender para congregar, para entender o que é a igreja, eu preciso entender que a igreja é um lugar onde as pessoas não são iguais. Eu não sou igual ao Júnior, o Júnior não é igual a mim. E aí, irmãos, o que tem me deixado preocupado é que muitos irmãos estão até hoje, isso no sentido geral, em todas as igrejas que eu já passei, nós ficamos sempre fazendo comparações. Nós queremos, por exemplo, que a irmã Margarida seja igual à irmã Nezinha, são irmãs, mas tem que ser igual. Ninguém é igual. Cada vaso é um vaso. Cada pessoa tem uma mente. Cada pessoa tem uma visão. Cada pessoa alcança algo a mais do que o outro, ou menos do que o outro. E aí Paulo está dizendo, se não há somente vasos. E aí ele faz outra comparação, como fez lá do soldado, do atleta e do lavrador. Aqui ele vai dizer para Timóteo, há uma diversidade de vasos. E aí que está o problema, Timóteo, porque nós precisamos entender que há vasos que são de ouro, há vasos que são de prata, mas há vasos que são de pau, há vasos que são de barro. Ponto e vírgula. Olha no texto aí que tem um ponto e vírgula aí. Muita gente, Carlos, lê esse texto e acha que Paulo está dizendo, por exemplo, quando ele diz assim, há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Ponto e vírgula. Ele não disse que o vaso de pau e de barro é para desonra ou para honra. Não. Ele está dizendo, na igreja existe vasos. Uns são de ouro, outros são de prata, mas também. Por que ele disse mais também? Porque os irmãos sabem que vaso de prata e de ouro, tudo que fala prata e ouro está falando de custo. Está falando de investimento. Agora, existem artesãos que faz vasos de madeira. Alguém já viu aqui um recipiente de madeira?
Quem lembra, por exemplo, daquele recipiente que fazia para o pilão, né? Eles não pegavam uma madeira, faziam um recipiente ali para colocar alguma coisa dentro do pilão e bater. Aquilo ali era um vaso, porque tinha um recipiente ali. É um vaso brusco. Ninguém aqui conhece pilão, não? Me ajuda aí. Né? Vamos falar lá do norte? A cuia de madeira. Já comeu na cuia de madeira? Aquilo ali é um vaso, porque é um recipiente que alguém punha na madeira. Eu falo que lá minha mãe ainda tem, quando eu era menina, eu só comia numa cabelinha de madeira, feita de madeira mesmo. E aí está lá na minha mãe até hoje. E aí o que acontece? Tem seu valor, sim ou não? Não é só o de ouro que tem valor, não é só o de prata, mas o de pau tem valor, o de barro também. Ou não tem? Vou perguntar de novo: é só o de ouro que tem valor? Não. É só o de prata? Não. Às vezes um vaso de barro ou de madeira, ele vai ter mais utilidade do que o vaso de ouro. Então nota-se que cada vaso Deus faz para uma tarefa específica. Então aqui eu já quero te dizer uma coisa: aprenda a valorizar os vasos, porque há vaso que ele é de ouro, ele se destaca. Há vaso que talvez ele não tenha destaque, mas ele é mais útil do que o que se destaca, porque às vezes ele é de barro, ele é de madeira, e alguém não se interessa, mas ele tem utilidade. O que eu quero te dizer essa noite: valorizemos a igreja do Senhor como ela é, seja ouro, prata, bronze, barro, madeira, não importa. Nós temos que valorizar a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus e ela precisa ser valorizada de acordo com a sua especificidade. Então nós precisamos de uma vez por todas. Deixa eu ilustrar aqui, vamos ver assim. Deixa eu ver quem quer um vaso de ouro aqui, né? Cadê as boas que eu fui lá fundo? Ali a filha da irmã Juliana, vamos dizer que ela é um vaso de ouro. De ouro. Aí vamos dizer, você olha ali na porta, está lá o vasinho de madeira, o Elias. Porque o de ouro e de prata, eu pus os dois que estão na orquestra justamente por isso. O de ouro e de prata aparece mais. Todo mundo que tem, se você tiver um vaso de prata, de ouro na tua casa, você vai tirar os de barro lá, tudo, e vai querer colocar o de ouro lá. Porque ele tem mais destaque, todo mundo vai olhar, todo mundo vai querer ver, todo mundo vai querer, né? Até às vezes chegar lá e vai querer pôr a mão, né? Porque é bonito. Só que você já notou que tem um vasinho, às vezes, de madeira, Foi igual a Elisa, vamos lá, irmã, me ajudei. Irmã Elisa é de madeira. E o de barro brusco é o Rodolfo lá. Vamos pôr os diabos, porque o diabo está sempre levando as buchas, viu? Aí eu pergunto: qual dos 4 vasos eu citei aqui tem mais valor aqui dentro? Qual dos 4? Você está vendo? Continua e responda. Acabei de dizer, nenhum dos 4 tem mais valor do que o outro. Porque o de ouro, ele vai ser usado para uma coisa, mas o de madeira e de barro também vai ser usado como de prata. Então nós precisamos entender que a forma em que Deus te fez é especial. Deus te fez assim, amém. Se você é de ouro, glória a Deus. Se você é de prata, glória a Deus. Mas se você é um vaso diferente, glória a Deus também. A única coisa que Deus quer é que os vasos sejam de honra. Aleluia. Eu vou repetir: não importa se é de madeira, se é de barro, se é de prata ou se é de ouro. O que Deus precisa na igreja é que todos os vasos honrem o nome dele. Se você é de honra, glorifique a ele, porque mesmo que você seja um vaso que não tenha tanto valor quanto o outro.
Então vamos colocar isso em mente. O que nós precisamos ser na igreja é vasos de honra. Vasos que têm utilidade. Quantas das irmãs aqui tem um vasinho na estante lá, e ele é até bonitinho, mas ele fica lá, você nunca pôs nada nele, ele está lá. Alguém tem aí? A irmã Juliana tem, está cheio de poeira, né? Lá dentro assim, a irmã lá tem, só aqui, ninguém mais. Você já notou? É bonito, bonitinho, mas a gente nem pega ele, porque às vezes o que faz o vaso ter valor não é a sua beleza. O que faz o vaso ter valor não é a teologia que ele tem. O vaso vai ser valoroso se ele for um vaso que tem honra e utilidade. Se ele for útil, você pode ter certeza, esse é o que honra. Porque aquele que não tem utilidade, ele está lá só de enfeite, não serve para nada. Mas eu louvo a Deus e creio que essa noite eu e você, nós servimos para alguma coisa. O Senhor te fez para alguma coisa. O Senhor te fez para alguma coisa. Você crê ou não? Cadê os crentes aí? Então fica tranquilo aí, vamos lá. Aí Paulo vai dizer assim, ó, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, que é no caso a desonra, se transformará em um vaso de honra. Então vamos entender aqui o que faz um vaso ser um vaso de desonra. Vamos lá, não é o material que ele foi feito, não é porque ele é de ouro que ele é de honra. O que vai qualificar um vaso, João Pedro, é se ele é um vaso que honra o nome do Senhor. E aí, como eu vou ser um vaso de honra, pastor? Me purificando de todo o pecado, me desviando do mal, me desviando das coisas profanas, dos falatórios, da impiedade, não envergonhando o Evangelho de Cristo. Aí eu sou um vaso de honra, porque o vaso de honra, ele honra o nome do Senhor. Aleluia! E aí, irmãos, eu fiz algumas comparações aqui. Eu sei que vocês estão aqui quietinhos, vocês queriam aquela de domingo, né? Tem escada, recebe, mas hoje não tem escada não, hoje é cajado, vai lá. Vaso de honra e de desonra. Como nós vamos classificar isso? Vamos lá, me ajudem aí, vamos lá. Em Gênesis, já inicia Gênesis mostrando dois vasos, Caim e Abel. São dois vasos que Deus fez, e Deus os fez com o objetivo de honrar o nome dele, sim ou não? Fez os dois para honrar o nome do Senhor. Só que porém, Rebeca, senta. Então, meus irmãos, a questão do Caim e Abel, vamos voltar aqui. Eu falei para vocês que estão sentando, a gente já sai. Vamos, eu quero que os irmãos participem. Entre Caim e Abel, qual era o melhor vaso quando Deus fez? Quem era o melhor? Deus fez Caim e Abel e disse assim: esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Foi assim? Quem era o bom? Nenhum dos dois. Deus amava os dois. Só que durante a caminhada, presta atenção, irmão. Por isso que na caminhada cristã nós temos que tomar cuidado conforme nós vamos andando. Nós precisamos entender se o meu andar, se o meu caminhar, ele está indo com o objetivo de que quando eu passar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Já mandou que a sua lá. Eu preciso ver se o meu nome
está ficando lá e está sendo o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia. Aleluia. Hoje mesmo eu postei no meu Facebook, alguns irmãos viu aí, um vídeo lá da faculdade, mas foi a última aula presencial. Fizemos a aula da saudade lá e os coordenadores do curso lá da Unifran estiveram lá. E aí, os alunos, 5 anos. 5 anos. Irmã Valdeira, 5 anos eu estudando no meio da molecada. Mas 5 anos eu mostrando para eles que eu era pastor e que eu tenho que ser um vaso de honra. Hoje, na última aula, sabe o que acontece? Eles se reúnem e dizem assim: nós queremos que o pastor faça um discurso, ore por nós e nos abençoe. Aleluia! Sim, eu estou dando meu exemplo para você. Será que você entende isso? O que é isso? É que 5 anos, aonde eu passei, o nome do Senhor foi glorificado. E aí eu falei sobre a semente usando a Bíblia. Falei, nós chegamos aqui como semente, o semeador nos semeou, pegou, nós crescemos, houve poda durante esses 5 anos. Agora nós estamos indo embora prontos para produzir e gerar outras sementes que vão crescer e vão. E ele disse: nós nunca vamos deixar de ser uma árvore, mas nós precisamos sair daqui como árvores frutíferas. Por que eu estou dizendo isso? Caim e Abel tinha tudo para dar certo os dois. Só que durante a caminhada, um deles, ao ver se você participou da escola dominical, lembro ainda, um deles deixa nascer no coração dele uma raiz do mal, e ele começa a trabalhar essa maldade dentro dele, e ele se desvia do lado da honra para o lado da desonra. Quem foi? Foi Caim ou Abel? Caim, irmãos. Amém? O verbo está de novo. Quem desviou da honra? Caim. E por que ele desviou da honra? Foi? Fala alto para os irmãos ouvirem. Um dos problemas, ele tinha inveja do irmão dele. Ele deixou de ser um vaso de honra porque alimentou um sentimento de inveja. E aí, quando esse negócio começou a trabalhar dentro do coração dele, ele começou a trabalhar isso. Aí veio não só a inveja, aí as ofertas dele já não começou mais a agradar a Deus. E não é porque a oferta dele era de cereais, de frutos, que Deus não receberia. Não, naquela época era a oferta que se doava também de cereais, de frutas, de animais. O problema de Caim é porque ele deixou aquilo que era profano, aquilo que era do inimigo entrar dentro do coração dele, e ele deixou, mesmo sendo um vaso de ouro, porque Deus o criou para ser um destaque. Filho de Adão, vai povoar a terra, vai gerar filhos, vai ser fecundo, vai ser uma bênção, e ele simplesmente sai do objetivo de Deus e agora vai trabalhar o vaso dele para a desonra. E o que vai acontecer? Isso vai custar para ele um preço muito alto. Porque os irmãos sabem que quem é vaso de desonra, o vaso de desonra, vou te dar um presente no ano que vem do seu aniversário, viu? Parece que você leu o que eu escrevi. A ser invejoso, cruel e depois ainda virou fugitivo. Lá vai, irmão, segura aí. Porque além de fazer as coisas erradas, ainda fugiu ainda. Quando fugiu? Deu no pé. Aí Deus falou assim: não, vem cá, eu vou te marcar. Você vai andar com a marca para você nunca mais esquecer a sua geração. Irmãos, por causa do erro de Caim,
A geração dele é uma geração ruim até nos dias de hoje. Os cananeus, os descendentes de Cão, os descendentes de Caim, todas essas descendências aí, elas viraram pessoas ruins. Mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor quer nós, eu, você, todos que vieram nesse culto de ensino, sabe que Deus quer que você seja uma Abel. Mesmo que alguém trame te matar, ou até consiga nos matar, nós vamos morrer íntegros, leais e consagrados ao Senhor. Mesmo que alguém te fira, você morre, mas morre leal, morre consagrado. Não deixa o diabo tomar a sua promessa, a sua bênção. Fica como vaso de honra. Porque olha lá, vamos por outro exemplo. Esse aqui eu quero ver, Dalila e Raabe. Dois vasos que eram de desonra, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Estou tendo dúvida aí. Vou repetir. Raabe, a prostituta lá do livro de Josué, e Dalila, que também era uma mulher prostituta no livro de Juízes, que encantou Sansão. Elas inicialmente, as duas, são vasos de desonra, porque são ferramentas do diabo. Só que aqui que é lindo, gente, a igreja é o local onde o vaso de desonra pode se transformar num vaso de honra. Deus, Ele tem o poder de nos transformar. Deus, Ele tem o poder de te transformar. E por que eu te digo isso? Raabe era desonrada, mas quando os homens de Deus passaram na casa dela, que eles contaram quem eles eram, ela disse: olha, eu quero salvar minha família e eu quero também seguir o Deus de vocês. O que eu faço? Como eu faço? Aquele homem disse assim: olha, quando o anjo da morte, da destruição, passar por Jericó, você coloque nos umbrais da sua casa uma escarlata, um fio de escarlata, uma toalha vermelha, uma corda vermelha, amarra nos umbrais da sua casa, porque quando o anjo passar, ele vai entender que você virou um vaso de honra. E se você for um vaso de honra, a morte não entra na tua casa, você será salva. Dalila é um vaso de desonra, mas não quis mudar. Ela sabia quem era Sansão, viu quem Sansão era, mas ela preferiu se vender por dinheiro. Sim ou não, irmão? O dinheiro foi mais interessante para ela do que a honra. O Espírito de Deus manda te dizer: não venda a sua honra, fique na presença do Senhor. Não faça como Dalila. Dalila preferiu trair Sansão e vendê-lo por causa do dinheiro. Mas o Espírito de Deus está aqui essa noite para falar comigo, com você, dizendo a mim, a você: eu quero encontrar nessa igreja Raabes que estejam com o fio de escarlata na porta, dizendo: Jesus, eu quero ser um vaso de honra, eu quero ser um vaso de honra. Aleluia! Eu não posso falar por muito tempo, mas vocês sabem o que aconteceu. Um dia aqui na Santa Ceia eu vou pregar esse sermão da rádio, vocês vão ver o que vai acontecer. Olha no texto lá, aí começou a destruir tudo. E olha só, cara, quem se propõe a ser vaso de honra, eu tenho um recado para você: Deus nunca vai esquecer de você. Vou repetir: Deus nunca vai esquecer de você. Por quê? Porque na hora da destruição, o que Josué fez? Chamou os espias e disse: olha, entrem na cidade, e tirem Raabe e a família de lá. Se tiver, presta atenção, se tiver o fio de escarlata na porta, é símbolo de que ela quer mudança de vida. Aleluia! Eu vou revelar um mistério para você que Deus falou agora no meu coração. Quando nós crentes propomos andar com o fio de escarlata, nós estamos dizendo para Jesus assim: lá eu quero
ser vaso de honra. Mesmo que eu não seja, mas eu quero, porque ela ainda não era. Mas o Espírito de Deus disse: vai lá e busca ela. E sabe o que aconteceu, Edson? Eles buscaram ela, ela foi salva, ela e a família, e ela entrou na genealogia de Jesus. Por que ela entrou? Porque ela acreditou na palavra e entendeu que se eu quiser e se eu me entregar, eu posso me transformar. Que coisa linda, gente. Vocês acham que nós aqui sempre fomos vasos de honra? Não. Tem um monte de gente que é igual eu mesmo, nós éramos de desonra. Nós estávamos jogados, era até vaso de ouro, mas estava no meio do lixo. Mas um dia o fio de escarlate a gente viu e falou assim: eu vou acreditar nisso aqui, eu vou pôr no umbral da minha casa. E quando pôs, o anjo veio passando e disse assim: aqui eu não posso entrar, aqui tem o sangue de Jesus, aqui tem alguém que quer ser vaso de honra. Então eu vou profetizar para a eleição do inimigo, para você que está aqui, todos vocês entendam essa noite: se tem sangue nos umbrais, saiba, Deus vai te transportar para uma posição de honra. Assim diz o Senhor essa noite. Olha que coisa maravilhosa. Deus está dizendo: olha, você pode ser de desonra ou de honra, porque você pode também ser como Ezequias e Acabe, dois reis. Um era de honra, o outro era de desonra. Sim ou não? Acabe, quem lembra aí? Quem era Acabe? Alguém lembra aí quem era Acabe? Tá, mas ele era esposo de quem? Ele era rei do Reino do Norte, rei de Israel. Cidadão era cruel, manhoso. A mulher dele era pior do que ele, fazia tudo que ele queria. Ele matou Nabote para tomar a vinha de Nabote, sendo que não precisava ter matado. Ele era o rei, ele não precisava ter feito o que fez. Mas por causa de vaidade pessoal, por causa de eu quero, ele deu birra. E aí a Jezabel disse assim: meu vasinho de desonra, fica tranquilo, já que você está dando birrinha, eu vou matar o Nabote e vou te entregar a vinha para você. Só que os irmãos sabem que quando ele mata Nabote, lá vem o profeta Elias apontando o dedo para ele, dizendo: você matou, mas sabe uma coisa, vocês a mulher vão morrer, e o corpo de vocês vai estar exposto na carruagem, e os cães vão vir lambendo o sangue de vocês e da descendência de vocês. Sabe o que é isso? Vaso de desonra só puxa aquilo que não presta. Agora, se é Ezequias, quem é Ezequias, Júnior? Rei também, só que é rei de Judá. E quem é esse homem? É um homem piedoso, é um homem que buscou o Senhor, Manilzinha, foi fiel a Deus. Ela mandou que assou, meu pai. Ele é tão fiel que o profeta Isaías vai na casa dele e fala assim: arruma a tua casa, que você vai morrer. Aí o vaso de honra, quando ouve isso, ele vira a cara para a parede e começa a falar com Deus. Aleluia. Quem é vaso de honra, Deus ouve. Quem é vaso de honra, Deus manda verejante. Quem é vaso de honra consegue mover o céu. Se você olhar alguém para a vida miserável, desgraçada, é porque vive na alma de desonra. Mas quem é vaso de honra, pode não ter dinheiro, pode não ter nada, mas uma coisa ele pode: ele ora, o céu se abre. Ele ora, Deus atende ele. Se você é vaso de honra, glorifique. Sabe por quê? Deus abre o céu para te atender. O que aconteceu, Patrícia, lá? Hein, varão? O que aconteceu? Ele mandou a cara na parede. Isaías ir embora com aquela profecia dura. Aí Deus deu um grito no Isaías lá no pátio aí e falou assim: ô Isaías,
Aí, o pastor Júnior, que está ali, tem gente que diz assim: se Deus falou, está falado e pronto. Se tem uma coisa que pode mudar o que Deus falou, é a sua oração. O texto está mostrando, eu estou pregando heresia. O profeta Isaías me entregou, não foi de Deus? Sim ou não, gente? Ele disse assim: arruma a tua casa que você vai morrer. E Isaías foi embora. Mas aí ele começa a clamar e diz assim: Jesus, eu sou fiel, dá mais um pouquinho de tempo para mim. Oh, Jesus, me ajuda. Aí Deus lá do céu